pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe para vocês uma receita de um bolo de café com recheio de chocolate. É um bolo bem simples e fácil de fazer que você pode fazer para toda a sua família no Natal e eu tenho certeza que eles vão adorar. Mas antes de começar essa receita, não esquece de deixar o seu like porque isso me ajuda muito a saber que vocês estão gostando do vídeo. Porcaria isso. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma receita. Então, vem comigo! E para fazer essa receita é bem simples. Primeiramente, nós vamos bater 3 claras em neve. Essa clara em neve nós vamos reservar para utilizar depois no final da massa. Agora em outra tigela nós vamos misturar 2 xícaras de chá de açúcar com 100 gramas de manteiga e 3 gemas. Nós vamos bater isso muito bem até formar um creme. Depois disso, nós vamos dissolver 3 colheres de sopa de café solúvel em 2 colheres de sopa de água quente. Vamos misturar até que o café se dissolva completamente. E feito isso, nós vamos misturar esse café em 1 xícara de leite. E depois nós vamos colocar essa mistura de café com leite na massa que a gente bateu antes, que tinha açúcar, manteiga e a gema. Agora é hora de acrescentar a farinha e nós vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo. Nós vamos acrescentando aos poucos e mexendo bem até que a massa fique completamente homogênea. Depois de misturar toda a farinha, nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó e mexer bem delicadamente até esse fermento sumir na massa. Depois disso, nós vamos pegar a clara em neve que a gente bateu antes e misturar com essa massa. Também bem delicado, apenas até incorporar na massa e termos novamente uma massa homogênea, tomando sempre cuidado na hora de mexer para não perder esse volume. Depois disso, nós vamos colocar numa forma untada e enfarinhada. Nesse caso, eu usei papel manteiga no fundo, então se você preferir, você também pode fazer assim. Nós vamos assar esse bolo em 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. E enquanto esse bolo está assando, nós vamos já preparar o recheio de chocolate. Primeiro, nós vamos derreter 200 gramas de chocolate ao leite e misturar com 100 ml de creme de leite. O chocolate eu derreti no micro-ondas mexendo a cada 30 segundos. Então, muito cuidado para ele não queimar. Depois de misturar bem o chocolate com esse creme de leite, nós vamos bater 200 ml de chantilly bem gelado até dar o ponto segundo as instruções da embalagem. Depois então de bater o chantilly, nós vamos misturar 2 colheres de sopa de cacau em pó. Vamos bater novamente até tudo ficar homogêneo. E depois de misturar bem o chantilly com o cacau, nós vamos então colocar aquela mistura de chocolate com creme de leite e misturar tudo muito bem até termos uma cor uniforme e um creme de recheio bem bonito. Esse recheio nós podemos colocar ele num saco de confeitar ou algum outro saco plástico que você tenha em casa e deixar na geladeira enquanto o bolo assa. Depois que o bolo já tiver assado, nós vamos partir ele no meio, molhar com leite e colocar o recheio que nós reservamos na geladeira. Se você não quiser usar um saco, você pode usar com uma espátula normalmente que não tem problema. Nós vamos passar o recheio por todo esse pedaço de bolo e vamos colocar por cima a outra metade. E vamos molhar novamente com leite. E para decorar esse bolo, eu cortei com um papel bem firme alguns formatos de estrela, coloquei por cima do bolo e por cima eu joguei açúcar impalpável de confeiteiro.
Mas como o bolo estava bem molhadinho, ele acabou derretendo. Então eu recomendo que você use açúcar gelado, porque ele não vai derreter com a umidade do bolo e vai ficar perfeitamente com esse aspecto como se fosse de neve. E assim o seu bolo vai ficar muito bonito. E como vocês podem ver, é bem simples de fazer. Depois de jogar o açúcar, nós vamos tirar bem delicadamente cada estrela para ela continuar mantendo o seu formato. E assim nós vamos ter um bolo bem com um aspecto natalino. E para enfeitar também o bolo, você pode colocar alguma fita em volta e fazer um laço, porque assim vai ficar super charmoso e bem a cara do Natal. Esse açúcar gelado que eu falei é um açúcar específico que você consegue encontrar em algumas casas de confeitaria. Porque às vezes quando fala açúcar gelado, as pessoas podem pensar que é simplesmente colocar o açúcar na geladeira. Mas não é, o nome do açúcar é açúcar gelado. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!